Está começando mais uma Entretantos, a sua entrevista das quartas-feiras aqui na TV Concórdia. E como sempre, né, o look é da Via Concórdia. Ali você encontra roupas lindas, uma recepção amorosa e tão roupas masculinas e femininas, bem no ladinho do Caetá Supermercados. E também a outra minha apoiadora, que é a IACC. IACC Tecnologia em Construções, dos meus patrocinadores Sérgio Radim, toda a família Radim, o meu muito obrigada, porque sem vocês, a Entretantos ia demorar um pouquinho mais. E agora vamos falar um pouquinho do nosso entrevistado. Num tempo em que tudo parece imediato, construir quase 40 anos de credibilidade é algo raro. A advocacia exige técnica, firmeza e conhecimento, mas também exige escuta, equilíbrio e humanidade. E é justamente sobre essa caminhada, marcada pelo direito, pela liderança e pelo compromisso social, que eu vou conversar hoje com o grande advogado Anacleto Canã, que a partir de agora você vai conhecer mais a pessoa Anacleto Canã. Doutor Anacleto, quem é o senhor? Olha, eu sou, acima de tudo, eu acho que um reformador. A minha principal característica é essa. Eu sou bastante inquieto em relação a realidades da sociedade que demandam da nossa atenção e eu procuro sempre, a par das minhas atividades profissionais, contribuir para que essas soluções sejam buscadas. Um pouquinho da família, pode falar para nós, sua origem? Sim, com muito orgulho. Eu sou filho de uma família de agricultores do estado do Rio Grande do Sul, Sim. que migraram para o Mato Grosso à época que eu estava na faculdade, e aí eu não os acompanhei. Sim. E acabei depois vindo a ser convidado para vir morar em Concórdia. Sou pai da Fernanda, que hoje mora em Porto Alegre, é design gráfico e agora tem buscado aí uma certa mudança de rumo. Ela está indo para arte e terapia. Olha que legal. Usando a terapia e a arte para ajudar as pessoas. É um processo muito bacana. Sou marido da Lúcia, né? Que é advogada também, que trabalha diariamente conosco lá no escritório, mais focada no administrativo e no financeiro do escritório, e sou um apaixonado por Concórdia e pelas coisas da advocacia. Mas sei que o senhor gosta muito de Itá também. Ah, sim, Itá é minha segunda casa, né? A gente tem uma propriedade agrícola aí nas margens do lago da usina, né? Onde a gente se dedica ali à fruticultura exótica, eu diria assim. A gente produz ali o que as pessoas não produzem, ou não produziam até um tempo atrás. Estamos sempre testando novas alternativas econômicas e tentando viabilizar algumas soluções. E poderia citar alguma dessas exóticas? Sim, a gente tem ali desde a plantação da pitaia, que é o nosso carro-chefe, também a nossa pecan. A gente concluiu agora a colheita da nossa pecan lá em Itá. Acho que temos o maior plantio da região, o que não é grande coisa, porque existem poucos, né? Mas temos também lá lixia e temos em torno de 100 variedades de frutas lá, algumas em produção, outras em teste, outras sendo descartadas porque não se adaptaram ao nosso clima ou aquele microclima local, né? Enfim. E mudou bastante? Muda bastante em função do lago, né? E o senhor já deu um spoiler, né? Mas eu vou continuar aqui. Onde o senhor busca inspiração para o seu estilo de vida pessoal? Eu vi que o sítio... O sítio é o meu ponto de recarregamento das energias, né? Sexta-feira à tarde, normalmente eu vou para lá, passo o final de semana na companhia da Lúcia, que também gosta bastante de lá. Mas eu sou, acima de tudo, uma pessoa de bastante fé. Eu sou uma pessoa que tem crenças religiosas profundas, que vem lá da minha família, que a minha família me trouxe. E a inspiração vem de diversas fontes, né? Algumas delas ligadas a exemplos que eu tive na vida também, que são muito importantes, pessoas que foram muito importantes na minha vida lá no passado, meu pai, minha mãe, pessoas com quem eu estagiei na época da faculdade e que me ensinaram os primeiros passos da advocacia. Enfim, a gente sempre se apropria um pouquinho de cada pessoa com quem a gente convive, né? É verdade. E hoje, o senhor tem desafio na vida pessoal?
Sempre temos, né? Sempre temos. Hoje a gente lidera uma equipe grande aí com 11 advogados no escritório. É sempre um desafio, porque é uma estrutura grande, é um mercado em constante evolução. Sim. Né? Quando a gente chegou em Concórdia, existiam 14 advogados na região. Hoje existem mais de 1.000. Né? Aqui na região? Na região tem mais de 1.000 advogados atuando. Então, são os desafios e os empreendimentos que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Mas a receita é sempre a mesma, né? Muito trabalho e muita dedicação àquilo que a gente atua. E, doutor Canã, para o senhor, o que é ser feliz? Olha, eu acho que ser feliz é muito, para mim tem muito a ver com o conceito de sucesso. Uhum. Tem gente que entende que ter sucesso é ter apartamento na beira-mar, é ter muito dinheiro no banco, é ter, enfim, frequentar altas rodas e altas festas. Eu acho que não. Eu li uma vez em algum folhetim desses da vida que quem tem sucesso é quem se ajoelha para abraçar uma criança, é quem para curtir a beleza de uma flor, é quem freia a corrida diária para ouvir a reclamação e as queixas de uma pessoa. Uhum. É isso que eu acho que dá sentido à vida, né? Então, a felicidade não é aquilo que eu vou alcançar quando eu for ou quando eu tiver tal coisa. É aquilo que eu faço no meu dia a dia, né? Temos que ir construindo sempre. E claro que o amor da família, que a convivência com pessoas saudáveis ajuda muito, né? E nessa mesma pegada. E o valor do dinheiro para o senhor, qual é? Eu acho que é importante. É importante porque a gente vive num país em que só o dinheiro, de alguma forma, te garante uma assistência, uma segurança, vamos dizer assim, na velhice, né? A diferença de cultura para alguns países do mundo, especialmente da Europa, em que as pessoas sabem que não precisam correr tanto atrás do dinheiro, porque no futuro, se não tiverem dinheiro, o Estado proverá a sua segurança. No Brasil, infelizmente, não. Então, o dinheiro é importante, mas eu acho que não é a principal coisa da vida. Exato. As pessoas que se pautam só pelo dinheiro, elas tendem, com o tempo, a naufragar. Exatamente. E antes de irmos para o nosso intervalo, eu quero saber agora do cidadão, qual a sua visão de Concórdia hoje, doutor Canã? A Concórdia é a cidade onde eu convivo a maior parte da minha vida, né? Eu estou aqui já há quase 40 anos, você referiu no início. Eu acho que é uma cidade muito bacana, uma cidade humanizada, uma cidade que tem independente de você falar de governo A ou B, tem uma estrutura muito boa de educação, tem uma estrutura muito boa de saúde, tem gargalos e carências, algumas estruturais que devem ser enfrentadas, mas é uma cidade que ao seu tempo e a seu modo vai crescendo e vai se fortalecendo sem sobressaltos e sem grandes problemas sociais. Uhum. Então, agora nós vamos tomar uma aguinha, vamos num rápido intervalo comercial, mas já voltamos. Fique aí, que tem agora mais entrevista com o Dr. Canã. Vie Concórdia é o destino certo para quem ama moda e autenticidade. Cada detalhe foi pensado para valorizar o seu estilo, das grandes marcas que você adora até aquelas peças únicas que fazem toda a diferença no seu look. Moda feminina e masculina com o moderno que une roupas, calçados e acessórios para todas as ocasiões, do casual ao sofisticado. Seja para atualizar o seu guarda-roupa, se inspirar em novas tendências ou encontrar o presente perfeito, a Vie Concórdia é o lugar onde a moda ganha vida e você é o protagonista. Vie Concórdia, ao lado do Caetá Supermercados, no centro, em Concórdia. Há mais de 35 anos, a IACC transforma projetos em realidade, contribuindo para o desenvolvimento de Concórdia com obras que fazem parte dessa história.
Hospital São Francisco, Via Passarela, a Van, entre tantos outros projetos de grande impacto para a nossa sociedade. A IACC disponibiliza serviços do início ao final de sua obra com grandes resultados. IACC, Tecnologia em Construção. Então, estamos de volta, estamos entrevistando o advogado, doutor Anacleto Canã, e agora vamos falar um pouco mais da área dele, né? Que é a especialidade dele, que tem um grande escritório, o Canã e Belato, conhecidíssimo na cidade de Concórdia, aqui em Santa Catarina. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso aí. Doutor Canã, o que mudou no comportamento das pessoas e das empresas nesses quase 40 anos de advocacia e de escritório? Mudou. Das pessoas eu não saberia especificar porque é muito subjetivo, eu acredito, Sim. né? Eu costumo dizer que a índole das pessoas piorou um pouco em termos, né? Uhum. Eu sou uma pessoa otimista e tal, mas no geral, em termos de processos, a gente vê com muita frequência pessoas de toda ordem tentando obter alguma vantagem em relação a outra, alguma tentativa de enriquecer sem uma justa causa ou sem algum direito propriamente dito, né? Em relação às empresas no direito, eu acho que o que mudou muito foi a consciência quanto à necessidade de se prevenir. Hoje, particularmente, o nosso escritório, acredito que em torno de 70% da energia de trabalho dele está focada em evitar problemas. As empresas nos contratam, assim como não só o nosso escritório, mas assim como alguns outros escritórios também, especialmente aqueles que têm um pouco mais de experiência e uma formação um pouco mais larga, com várias especialidades, para identificar situações nas suas organizações que possam gerar processo e adotar medidas para que isso não aconteça. Nós temos clientes hoje que não assinam nenhum contrato, nenhum documento oficial, nada, sem que isso antes passe por uma revisão do jurídico. Essa é uma nova feição das empresas. Olha só. Hoje as empresas se preocupam muito com questões como proteção de dados, como a questão da integridade dos seus trabalhadores, a prevenção de doenças dos seus trabalhadores, não só por uma questão, eu diria, de potencial de gerar passivo trabalhista, mas como uma noção de que o teu trabalhador faz parte da tua equipe, ele é um patrimônio imaterial da sua empresa. Exatamente. Você ter empregados saudáveis e não sujeitos a sofrerem acidentes ou algum tipo de prejuízo é o que dá a continuidade da empresa. Exatamente. Doutor Canã, ainda nesse viés aí, fale um pouquinho do seu escritório, por gentileza. O nosso escritório tem a única sede é aqui em Concórdia, a gente não tem filial fora, até porque hoje em dia, antigamente a gente tinha Chapecó e tal, mas hoje em dia ficou muito fácil a comunicação, né? Nós estamos completando em março do ano que vem 40 anos de funcionamento. É uma história. É uma história, né? É claro que inicialmente isso era na minha pessoa física por uns anos, depois quando veio a pessoa jurídica de advogado, a gente adotou essa modalidade, mas eu comecei a advogar lá em março de 1987, no tempo que era tudo físico, tudo presencial, tudo, né? E desde lá a gente está nessa estrada, a gente atua em várias áreas do direito, né? Nós atuamos desde a área de saúde, aí com plano de saúde, defendemos vários hospitais, assessoramos vários hospitais, assessoramos construtoras, cooperativas de crédito, temos um leque, o agro também, temos um leque muito variado aí de atuação. Pelo quadro que o senhor falou, né, de profissionais? Na verdade são 11 sócios no escritório e existem mais alguns funcionários também, né? Ao todo nós somos em torno de 20 pessoas que atuam ali. Uma empresa, né? É uma empresa que tem muita responsabilidade e que tem muito imposto para recolher, como diria um amigo meu, graças a Deus, né? Que você tem imposto para recolher porque teve receita, né? Receita. Agora vamos para uma parte mais ampla. Hoje o judiciário está mais acessível ou mais complexo? Está diferente, está mais acessível. Né? O judiciário mudou muito nesses últimos anos, né? Até a invenção do processo
eletrônico, que foi aí no fim do século passado, a gente brincava que desde o Império a única coisa que mudou no judiciário era a substituição da caneta pela máquina de escrever, né? Mas desde o processo da implementação do processo eletrônico, hoje o judiciário é muito diferente. Ele é muito diferente porque ele está todo muito automatizado. Se hoje a estrutura fosse ainda física como era antes da digitalização, seguramente não caberia no Fórum de Concórdia o número de processos que teriam lá dentro, né? Então a judicialização ela facilitou o acesso, ela multiplicou as demandas, mas ela mudou muito também a natureza das demandas, né? Hoje é tudo muito diferente, né? Quando a gente para conversar com os advogados mais jovens e explica para eles como funcionavam as coisas antes, né? Não acreditam. Eles não acreditam como era a situação. E ser possível, ser bom também, né? É bom. Hoje nós saímos da época da máquina de escrever, no início da minha carreira, e estamos agora migrando para a tecnologia da inteligência artificial. Então, imagina. Que somos obrigados a utilizar, porque o judiciário também já utiliza. Então, eu assisti há algum tempo uma palestra de um autor em que ele falava que nós fomos uma geração privilegiada, porque nós sabíamos como era antes da inteligência artificial. E nós sabemos se a inteligência artificial está, como dizem os mais jovens aí, alucinando ou não. Agora, se a pessoa só pegou a fase a partir da inteligência artificial, ela vai ter um pouco mais de dificuldade para trabalhar nisso. Com certeza. E dentro dessa mesma raciocínio, doutor, a tecnologia mudou a essência da advocacia ou não? A essência? Não. A verdadeira advocacia, não. Porque aquela advocacia que era superficial, que era aventureira, que era, infelizmente tem, uma minoria, mas tem. Aquela que era temerária nas suas posturas, eram lá na época da máquina de escrever e continua agora com a inteligência artificial. Nós vimos há alguns dias um escritório de advocacia apenado aí, não lembro em que estado da federação, porque na sua petição colocou instruções invisíveis para que a inteligência artificial do tribunal não considerasse a tese do adversário. Até achei interessante perguntar para o senhor, como é que faz? Como faz eu não sei, porque eu não tenho esse conhecimento como é que ela que consegue isso aí? Existem formas de dar instruções ocultas, dizem, né? Pelo que eu entendi da matéria jornalística que vi. Há formas de você apresentar instruções ocultas para a inteligência artificial e ao receber essas instruções, ela passa a obedecer o seu comando, mas sinceramente não sei e não quero saber também como funciona. Mas voltando à essência da advocacia, aquele pequeno número de profissionais que eram inidôneos na máquina de escrever continuam sendo na advocacia agora da era digital. Mas a essência da verdadeira advocacia essa não muda nunca. Essa da busca pelo direito, pela justiça, pela defesa do seu cliente nos limites do que a ética permite, essa é eterna, não vai mudar nunca. E vamos para uma parte mais institucional. O que é a OAB que o senhor passou federal, local, estadual e federal, né, doutor Canal? O senhor tem um grande legado na OAB. 25 anos. Representou e representa na sua formação como o líder que o senhor é hoje. A OAB foi muito importante na minha vida, né? Porque eu pude, um advogado de uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, eu me transformei, fui eleito na época pelo voto direto. Como um dos 3 conselheiros federais, salvo engano, no ano 2000. A gente teve a honra de se eleger conselheiro federal, e lá no Conselho Federal ficamos 3 anos. Eu nunca consegui cliente nunca ninguém me contratou por ser dirigente da OAB, mas sem dúvida ela nos dá muita experiência, muita vivência, muita maturidade no enfrentamento das questões do dia a dia, porque você convive, e convivia lá atrás, era mais isso, em alto nível com autoridades de todas as esferas, né? As conexões são muito boas, o debate de ideias, o crescimento pessoal é impressionante. Eu imagino.
E como o senhor enxerga o papel das entidades, em geral, empresariais, profissionais, no fortalecimento da democracia e da cidadania? Eu acho essencial. E as entidades, elas cumprem um papel porque o Estado sozinho não consegue fazer. Veja, por exemplo, o papel que a SIC desenvolve hoje em Concórdia, no encaminhamento das demandas dos empresários, que é a sua essência, que é o que ela faz de mais importante e que ocupa a maior parte do tempo, mas ela também está usando o potencial que ela tem de relacionamento para ajudar um monte de outras entidades e de pessoas a fazer isso. Mas se não existisse a SIC, se fosse só a prefeitura e o Estado, o governo do Estado, essas demandas seriam atendidas? Possivelmente não, porque aí quem tem mais influência política, quem grita mais alto e quem tem mais visibilidade. Então eu acho que sempre que as entidades agem de forma a cumprir os seus princípios e as suas finalidades estatutárias, elas são muito importantes. Eu também concordo com o senhor sobre essa questão. Vamos falar um pouco sobre sensibilidade social. E o que motivou, depois de tudo que o senhor já falou aí para nós, o senhor assumir a presidência da APAI de Concórdia? Isso era uma questão minha, pessoal, né? Eu não queria ter sido eleito presidente da APAI. Eu me ofereci para fazer parte da diretoria, né? Eu sou associado da APAI há um tempo, e meu pai sempre, que nos deixou há uns 2 anos, ele sempre ajudava muito as APAIs em geral por onde ele passou e até onde ele já tinha passado, como aí no Rio Grande do Sul. Ele já morava no Mato Grosso há muitos anos e mesmo assim ele ajudava a APAI da cidadezinha onde a gente morava ali. Então ele tinha esse carinho pela APAI e eu acho que absorvi isso um pouco do convívio com ele, né? E a minha intenção não era ter assumido a presidência da APAI, era ter passado a integrar a diretoria e ir aos poucos ajudando, mas houve uma contingência interna lá, e eu acabei meio que a falta de outra pessoa melhor acabou sendo eu lá para assumir a presidência, e eu estou muito feliz lá, porque a gente montou um time muito bacana. Estamos enfrentando desafios muito grandes lá, mas é algo que tem sido... Você sentar lá e receber o abraço de uma criança lá, ou o cumprimento dos educandos lá, que sempre que eu estou lá, passam lá pela sala, dão um abraço, cumprimentam e tal, é um negócio que gratifica e recompensa. E agora nós vamos para o encerramento, e eu gostaria de saber do senhor, o que sustenta uma trajetória tão longeva e respeitada? Eu acho que é confiabilidade, né? Confiabilidade é muito trabalho. As pessoas às vezes não têm noção do trabalho. Você tem um filho que é advogado, então você sabe do que eu estou falando. Eu tive a honra de trabalhar com ele durante alguns anos, sei também da capacidade dele. Você nunca dizer que um problema não tem solução. A gente tem que tentar encontrar uma solução, ainda que não seja a solução ideal, ainda que não seja a solução sonhada pelo cliente, mas tem que se buscar uma solução. O cliente tem que ter a impressão, eu digo isso sempre para os meus colegas, o cliente tem que ter, não a impressão, a certeza de que nós faremos tudo o que for possível do ponto de vista legal para resolver o problema dele. Se vamos conseguir resolver ao nível que ele almeja, não se sabe, mas a gente vai tentar, e eu acho que essa certeza que os clientes têm de que a gente vai fazer todo o possível é que acaba gerando essa confiabilidade e esse retorno, porque um cliente indica o outro, enfim, com né? certeza. E para nós encerrarmos, eu gostaria que o senhor desse um conselho, digamos assim, para os jovens advogados e as jovens advogadas. Diz que se conselho fosse bom, não se dava, né? Eu estava na praça vendendo. Então, você vendia, mas assim, eu costumo sempre falar para os mais jovens que se eles querem alcançar a visibilidade que é importante para você estar no mercado, eles têm que participar da vida
social, mas não do clube social, também esse é importante, Sim, a diversão também é importante, Claro. mas da vida das entidades, mas não participar de uma entidade como a PAI, como a SCAF, como o Rotary, para ir lá e aparecer, não, participar para realmente contribuir, para realmente fazer a diferença. Foi assim que eu me tornei conhecido em Concórdia, lá, trabalhando lá ainda para o Guaiucurus e depois para o Concórdia Esporte Clube, né, lá no futebol, gratuitamente, indo e voltando a Florianópolis e de julgamentos no TJD, julgamentos que começavam às 19 horas e às 8 horas da manhã do dia seguinte já estava trabalhando no meu escritório, e depois em várias outras entidades. Quando as pessoas que estão nessas entidades identificam que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa empenhada e que você tenta resolver os problemas delas, elas vão naturalmente passando esse conceito para outras pessoas da sociedade e você acaba formando a sua clientela. Então, para mim, só tem um caminho. A parte, claro, de trabalhar, de ser sério, mas assim, tentar participar das entidades com o propósito de contribuir e de buscar soluções. Que bela dica, né? Fica aí para os jovens e advogados e as jovens advogadas. E agora, então, mais do que falar sobre leis, hoje falamos sobre valores, responsabilidade e compromisso com o coletivo. Doutora Anacleto Canã representa uma geração que ajudou a construir e ajuda instituições fortes, relações de confiança e uma advocacia que ultrapassa tribunais para alcançar pessoas. Muito obrigada, doutor Canã, pela entrevista e até mais. Obrigado.